Certo, vamos lá, ok. Vamos começar. Oi, meu nome é Wes. Mackenzie, Molly. Mary, Wendell, tchau. Somos de Pleasant Grove, Utah, e viajamos 150 milhas para tocar este sino. Legal. Mais uma vez. Seu pai está bem ali, pronto para dar. Pronto, onde estão esses? Legal. Até mais, cara. Ei, te amo, mano. Eu também, irmão. Tivemos uma celebração incrível do 4 de julho aqui no Rancho Red Pop e tivemos a oportunidade de participar de desfiles, fogos de artifício e todas aquelas coisas de cidade pequena que você espera encontrar no interior dos Estados Unidos. É hora de vedar o bunker do reservatório de água com espuma expansiva, cobrir com plástico de 6 milésimos de polegada e fazer o reaterro. E assim que o reaterro estiver concluído, posso começar o processo de definir a estrutura do telhado e deixar isso oficialmente protegido contra a chuva. Assim que eu fizer o reaterro, vou empilhar as últimas travessas de trem na parte de trás do bunker do reservatório de água de forma mais segura. Eu não sei se o plástico de 6.000 é realmente necessário, porque dá para ver no outro bunker que os servos já arrancaram boa parte dele, mas eu gosto de usar mesmo assim. Vou voltar e consertar o outro bunker do reservatório antes do nivelamento final, assim que este estiver pronto. Mas a ideia é que pelo menos esse plástico de 6.000 evite que a terra entre onde realmente não quero. Quando eu sentir que todo o plástico de 6.000 está esticado como quero, vou usar minha escavadeira com cuidado e trabalhar ao redor da parte de trás e dos lados. Novamente preencherei tudo com cuidado até achar que está alto o bastante para colocar as 3 últimas travessas de trem. Assim que as 3 últimas travessas de trem estiverem posicionadas, cortarei a inclinação do telhado nas travessas de trem e começarei a trabalhar nele. Ao longo dos últimos 10 anos tentando construir nossa vida off-grid na encosta de uma montanha, percebi que ter o equipamento certo é essencial para a nossa rotina funcionar bem. Há cerca de 4 anos, adquiri meu primeiro equipamento Bobcat, o 853H, e aquele inverno em particular foi um dos mais difíceis que já enfrentei. Passei muitas horas na mini carregadeira abrindo estradas para meus filhos irem à escola e nossa vida seguir. Alguns meses depois de adquirir o 853H, comprei minha escavadeira Bobcat 435. E um dos primeiros projetos que fiz com minha escavadeira foi dobrar nossa capacidade no sistema de água off-grid de 2.500 galões para 5.000 galões, o que foi fundamental, pois eu precisava do equipamento certo para isso. Mas eu usei minha escavadeira 435 para tudo, desde colocar a viga central na minha cabana até abrir trilhas na encosta da montanha, me permitindo acessar áreas da nossa propriedade onde nunca fui antes.
até expandir o nosso pequeno cercado dos cervos, desbastar árvores, dando aos nossos cervos mais acesso a lugares que eles nunca tiveram antes. Até outros projetos no meio disso tudo, né? Ter os equipamentos certos é muito importante para mim. E independentemente de você viver totalmente fora da rede ou bem no meio da cidade, ter o equipamento certo faz diferença. Recentemente usei a escavadeira Bobcat 435 para deixar nossa tirolesa, que as crianças adoram, mais segura e fácil de usar. Mais tarde neste verão levarei minha escavadeira Bobcat 435 para o lado da montanha aqui. Vou expandir nosso sistema de água off-grid novamente, pois agora é fundamental ter uma fonte confiável de água. Vou aumentar a capacidade do sistema de água off-grid de 5.000 para 10.000 galões. Isso é essencial para nossa pequena fazenda de cervos. Então, ter o equipamento certo nos momentos em que preciso se resume a ter meu Bobcat 853H e minha escavadeira Bobcat 435. A Bobcat ajudou a tornar grandes ideias realidade no rancho Red Pop. Compartilhe seus momentos de deixa comigo nos comentários. Mais uma vez, obrigado a Bobcat por patrocinar este vídeo. Como não gosto de queimar dormentes de ferrovia, pensei em enterrar esses pedaços de sucata na terra que vou usar para o reaterro. Em vez de deixar todas essas pedras pequenas que juntei durante a limpeza, antes de construir o bunker do reservatório, decidi colocá-las desse lado e cobri-las com terra, apenas tirando-as do caminho. E fazendo isso, eu elimino vários riscos de tropeço. Estou tentando usar a terra solta, e não vou compactá-la de forma alguma para inicialmente preencher ao redor da parte de trás e dos lados do bunker do reservatório de água. Se você olhar de perto, verá o bunker se mover um pouco. Vou deixar a natureza agir e ele se compactar com o tempo. O caçamba peneira está indo muito bem preenchendo tudo, mas depois vou trocar de balde para empilhar pedras e deixar bonito quando nivelar no final. Quebrei o cabo original de fibra de vidro desse ancinho, então soldei um pedaço de tubo de aço aqui. Agora consigo ver relâmpagos e trovões ao longe. Estou tendo dúvidas sobre meu ancinho.
Assim que eu conectar a tubulação de água aqui, na verdade vou adicionar bastante terra na frente disso. Mas ao adicionar a terra que acabei de colocar ali atrás, agora tenho espaço para empilhar os 2 últimos dormentes de trem na parte de trás e também cortar os ângulos que preciso. Mas acho que provavelmente devo descer da montanha agora. Temos uma dessas tempestades de verão chegando que pode se tornar algo significativo, mas era exatamente isso que eu esperava fazer. Finalizar, reaterrar ali ao redor e não vou compactar, vou deixar assentar naturalmente. E o próximo passo é colocar o telhado e conectar a tubulação de água. Depois disso, posso fazer o nivelamento final ao redor dos 2 bunkers. Essa é a quantidade de dormentes de ferrovia que ainda tenho. E 2 pedacinhos aqui também. Ei, então é um novo dia. Aquela tempestade que passou ontem à noite realmente não fez nada. Hoje vou empilhar os últimos dormentes de ferrovia. Com a terra recolocada, posso subir com segurança e usar a motosserra para terminar o serviço. Para colocar os últimos dormentes de ferrovia, restam 4 dormentes inteiros e 2 pedaços pequenos, e isso deve ser suficiente para terminar esse trabalho. E então vou usar minha motosserra e uma linha de risco ou um gabarito ou algo assim. Ainda não decidi se vou cortar o mesmo ângulo no novo abrigo do reservatório de água, como neste outro abrigo. E a verdade é que o telhado está inclinado para baixo, o que basicamente faz com que a neve deslize e acabe bloqueando a porta. Só uma vez no inverno precisei entrar neste reservatório e cavar um pouco de neve para chegar até ele. Mas o que eu percebi por causa da localização desses 2 bunkers foi que o vento sobe por essa grota. Não sei por que ele faz isso, mas está sempre subindo a colina. E onde esses bunkers ficam, senti que ao inclinar o telhado assim, ele sempre estaria vulnerável ao vento. E aqui em cima, onde é bem mais alto do que lá embaixo na casa, os ventos ficam bem fortes. Então eu me sinto bem com a decisão de inclinar esse telhado acompanhando a montanha. E vou fazer a mesma coisa nesse bunker aqui. Agora que já coloquei toda a terra de volta, posso subir com segurança e empilhar os últimos dormentes de trem. Depois de empilhados, vou cortar a inclinação nos dormentes de trem e já tenho a madeira em casa para começar. Espero estar pronto até o fim do dia para iniciar a montagem do telhado, que é o próximo objetivo. E então, no começo da semana, vou cavar essa vala e conectar a tubulação principal de água. Mas eu não quero fazer isso até ter um dia útil inteiro pela frente. Porque o que eu percebi morando em uma cidade pequena é que às vezes quando você se coloca em uma situação em que precisa encontrar peças, às vezes você não consegue encontrá-las. Especialmente se for nos fins de semana ou, você sabe, principalmente agora com os feriados, as coisas estão fechadas. Vou esperar alguns dias para conectar a tubulação principal de água. Hoje, o objetivo é colocar o último conjunto de dormentes, cortá-los e deixá-los prontos para começar a estruturar este telhado. Talvez eu até comece o telhado. Com tudo aterrado ao redor do bunker do reservatório de água, posso levantar com mais segurança os últimos dormentes de trem. Novamente, o objetivo é que a inclinação desse telhado vá na mesma direção que o outro bunker do reservatório de água. Vou empilhar 3 dormentes a mais na parte de trás e também nas laterais.
Depois vou cortar esses dormentes para acompanhar a inclinação do outro telhado. E então vou começar a construir o telhado em cima disso. Como vou montar a estrutura do telhado com espaçamento de 40 centímetros, usando tábuas de 5 por 15, preciso deixar esses dormentes o mais nivelados e retos possível, o que significa que preciso fazer um pouco de trabalho com a motosserra. Usando a tábua de 5 por 15 que já coloquei, essa é a inclinação do telhado que os dormentes devem representar quando eu terminar. Há muita terra nos dormentes, o que faz minha motosserra perder o fio rápido. Preciso cortar a inclinação deste lado como fiz no outro, para ambos ficarem iguais. Em teoria, eu já deveria ter terminado de usar a motosserra, cortado os dormentes e construído o bunker.
Cortei esse lado para igualar o outro, então não preciso mais usar a motosserra nem levantar dormentes de ferrovia. Agora que os dormentes estão empilhados e não preciso mais da motosserra, vou resolver a estrutura do telhado. Mas olhando por cima do ombro, vejo uma forte tempestade chegando. Nesta época, nunca se sabe quão ruim será. Mais uma vez, aqui na colina com raios e trovões, preciso ter cuidado com o que acontece, especialmente com minha escavadeira ao lado. Trovão, relâmpago, granizo e um pouco de chuva. E 10 minutos depois estou de volta ao trabalho. 10 minutos depois toda a lama secou. 10 minutos depois já estou suando. Como literalmente só existe uma linha reta nesse bunker, que é a parede de trás, eu tenho que pensar em como vou construir essa estrutura do telhado e qual a melhor forma de fazer isso. Demorei um pouco para entender, mas acho que estou no caminho certo. Go on. Go on. Go on. Pode continuar.
Saia daqui! Neste ponto, eu gosto de pensar que os servos me veem como só mais uma pessoa no rebanho. Sempre trago comida quando venho vê-los aqui fora, mas eles não têm medo de mim e às vezes são um pouco incômodos. Go! Go! Após ver como o outro abrigo enfrentou invernos rigorosos, estou confiante em usar tábuas de 5 por 15 a cada 40 centímetros com OSB por cima. Vou usar o mesmo tipo de telha metálica da casa neste abrigo, pois dura mais que chapa de zinco ondulada. Depois de colocar alguns travamentos tanto na frente quanto atrás para reforçar e vedar tudo, agora estou pronto para colocar o USB no telhado. A parte mais difícil deste trabalho quase acabou, e assim que eu terminar de impermeabilizar completamente o telhado, só preciso fazer a conexão da tubulação principal de água com os dois novos reservatórios e depois nivelar um pouco o terreno e empilhar algumas pedras grandes ao redor disso. Mas até agora, mesmo tendo sido um projeto físico bem difícil, estou realmente satisfeito com o resultado. Apesar de nossos invernos poderem ser rigorosos, tenho certeza de que isso vai durar por muito tempo, assim como o outro abrigo também durou. Tenho exatamente a quantidade de dormentes de ferrovia necessária para terminar o trabalho. Tudo bem, foi um dia longo, mas muita coisa foi feita hoje. Consegui construir todo o sistema do telhado. Aquela tempestade passou e me atrasou por um momento, e eu sempre fico nervoso quando estou aqui em cima trabalhando e tem relâmpagos e trovões. Mas ao mesmo tempo, precisamos tanto dessa umidade que é difícil reclamar de qualquer tempestade por aqui. Ficou tudo enlameado aqui por uns 10 minutos, aí o sol apareceu e acho que hoje a máxima foi de 32 graus. E não demorou muito para secar tudo. Então, isso está indo muito bem. O próximo grande desafio vai ser fazer essa conexão com a tubulação principal de água e fazer isso de um jeito que eu não cause nenhum outro dano importante. Então, eu vou fechar o telhado, vou colocar a manta e depois vou deixar tudo protegido da água. E então eu vou começar o processo de escavar até chegar à tubulação principal de água. Vou cavar a vala rapidamente com a escavadeira, mas levará tempo para encontrar a tubulação de água. Já faz cerca de 4 anos desde que precisei localizar essa tubulação de água aqui em cima. E, de novo, não quero acertar essa tubulação com o dente da concha e causar mais dano do que ajudar. Por isso, preciso ter muito cuidado nesse processo.
Não vou apressar isso, vou fazer com calma, entrar lá com uma pá e ver se consigo encontrar a tubulação de água sem de fato acertar ela com a concha. Esse seria o melhor cenário possível. Então, o próximo grande passo é que eu vou envolver o antigo bunker com plástico novamente. E vou trazer muita terra para a parte de trás dele. E eu vou nivelar. Vou adicionar bastante terra na parte da frente e neste bunker aqui. Então, preciso construir uma porta. Exceto por aquela tempestade, não tivemos problemas. Demorei para decidir como estruturar o telhado, pois a única linha reta era a parede de trás. Assim, construí tudo a partir dela. Ficou ótimo. Agora preciso descer e pegar algumas chapas de zinco para o telhado. Aí o telhado vai estar totalmente finalizado. Depois é só cuidar dos detalhes finais com o encanamento principal e a porta. E vou empilhar algumas pedras grandes. Vou tentar empilhar algumas pedras grandes em vez de usar dormentes de ferrovia como fiz naquele outro. Vou empilhar pedras grandes para segurar a terra no novo abrigo do reservatório. Isso vai dar trabalho, mas tudo certo até agora. Mal posso esperar para terminar esse projeto e riscar da lista. Já espero há 2 anos para concluir. E essa é a semana mais quente do ano até agora. Temperaturas na casa dos 35, 37 graus até chegando a 38 por alguns dias, o que não acontece com frequência. Isso é na cidade. Tomara que aqui em cima não fique tão quente, mas quando fica tão quente aqui em cima, como não temos poluição do ar, não demora nada para a gente passar mal com o calor. E acho que já bebi 3 garrafas cheias de água hoje e ainda estou com muita sede. Então eu preciso continuar bebendo água e me mantendo hidratado, mas de novo, acho que a parte difícil já acabou. Nos vemos em alguns dias com novidades sobre o novo abrigo do tanque de água. E eu vou tentar voltar para aquela cabana e instalar a porta na cabana, começar a resolver o piso da cabana. E então... Vem o próximo grande projeto. Vou falar sobre isso quando chegarmos lá. Vejo vocês em breve. Fiquem seguros por aí.